Dando continuidade, então, à parceria do Ministério Público e do IANSP, firmada no mês passado, dentre os quais dos objetivos a instalação de um ambulatório médico na sede do Ministério Público e de programas de prevenção à saúde, mais uma palestra, então, na data de hoje, em razão desta parceria, e que será proferida pela doutora Maria Ângela Souza, diretora do Serviço de Nutrologia do Hospital do Servidor Público, e como atividade prática, o tema Como calcular seu IMC, com a enfermeira Glória Maria Xavier. É importante destacar, e agradecendo a participação de todos, que esse programa é uma vontade do Procurador-Geral há muito tempo e que agora, felizmente, em razão desta parceria que o IANSP nos proporcionou, será possível a realização. Tanto a Procuradoria-Geral quanto a Diretoria-Geral têm em mente proporcionar cada vez mais o bem-estar dos servidores. E, em razão disso, nós agradecemos a presença de todos e eu passo a palavra ao Dr. José Francisco Cagliari, também assessor da Diretoria-Geral, para algumas considerações em relação à anotação da presença dos senhores nesta palestra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Dr. Denis, a nossa palestrante, a doutora Maria Ângela, e a enfermeira Glória Maria, e a todos vocês que estão aqui presentes. Dizer que o Ministério Público, com essa parceria que se fez com o IANSP, tem por finalidade a melhoria das condições de saúde e, consequentemente, de vida de todos nós, de todos os servidores do Ministério Público, mas isso também repercutirá na vida funcional de cada um, porque a participação nas palestras, o comparecimento aos eventos que forem realizados por esta parceria, serão anotados para fins de progressão e promoção na carreira e serão considerados pela Comissão de Evolução Funcional. Então, além desse aspecto extremamente importante para a nossa vida pessoal, o tratamento e o cuidado com a própria saúde, a gente procura também atrelar isso, amarrar isso a alguma vantagem, algum incentivo também do ponto de vista funcional. Certo? Obrigado. Já passando, então, a palestra e aproveitando para cumprimentar a doutora Maria Ângela Souza, convido-a para proferir a palestra, ela que é diretora do Serviço de Nutrologia do Hospital do Servidor Público. Convido também a doutora Silvana Hebe Coimbra Salomão para compor a mesa. Doutora Silvana, que é nutróloga do Serviço de Nutrologia do Hospital do Servidor Público. Eu prefiro o microfone. Fica melhor. Acho que até para interagir. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite dessa palestra e acho que essa interação entre o IANSP e o Ministério Público, a gente já acompanhou a interação do IANSP com outros órgãos do Poder Público e realmente é uma iniciativa que vai ajudar bastante a melhorar a saúde dos nossos servidores. Então, eu vou falar para vocês sobre a nutrologia. O serviço de nutrologia ele começou o ano passado, em fevereiro do ano passado, e ele é composto por mim e por essas são 4 enfermeiras, e agora nós conseguimos a adesão da doutora Silvana.
Por que é tão difícil assim ter um serviço de nutrologia num hospital? Existem poucos hospitais hoje que têm este serviço, mas todos são obrigados a ter nutrólogo. E por quê? Então, eu quero explicar um pouco qual é a diferença entre nutrólogo e o nutricionista, qual é o papel do médico nutrólogo e do nutricionista. Então, o nutrólogo ele é formado em medicina, e para ter o título de especialista, que é conferido pela ABRAM, ele precisa ou fazer pós-graduação ou ter residência médica na área de nutrologia. E ele é uma especialidade reconhecida desde 1978. Hoje, é obrigado, então, a todos os hospitais terem a figura do nutrólogo. Por quê? Porque, principalmente nos hospitais, onde existem pacientes em nutrição enteral e parenteral, quem nunca viu, parenteral é aquela nutrição que é colocado na veia do paciente. Então, esta nutrição ela é tida pela Anvisa como medicamento. Então, é um medicamento que serve com nutrientes onde tem carboidrato, lipídios e proteínas, que vai diretamente na veia. E esse medicamento ele tem uma série de complicações que ele pode acontecer e que precisa ser muito bem controlado por exames laboratoriais e por alguns exames clínicos, que isso é feito pelo médico nutrólogo. E, além disso, são exames, também algumas patologias, como síndrome metabólica, dislipidemia, quer dizer, a alteração de colesterol, síndrome de pacientes do intestino curto, são pacientes que fazem algumas cirurgias, às vezes trauma por trauma, e acabam ficando com 1 metro, 1,5 metros só de intestino. Esses pacientes precisam, então, não podem mais comer e usam, por exemplo, a parenteral. E nem por sonda adianta. Pacientes que você também precisa entender algumas outras coisas de prevenção, né? A parte de preventiva e a parte relacionada a algumas doenças que, principalmente o idoso, apresenta muito a sarcopenia, porque o idoso ele tem uma anorexia, quer dizer, uma falta de apetite, às vezes é por perda de paladar, às vezes é por algumas alterações intestinais de má absorção, ele começa a ficar desnutrido, e aí ele se transforma, ele apresenta, então, a sarcopenia. Né? E a caquexia é quando o paciente tem um câncer, ou ele tem alguma doença de base degenerativa, ou é um paciente que tem um problema respiratório grave, uma DPOC, e ele acaba não conseguindo mais se alimentar. Então, ele tem uma caquexia. Nisso, precisa, então, ou ele vai precisar de uma suplementação via oral, que são alguns suplementos que parecem iogurte, mas é suplemento, ou, então, colocar por sonda, né, quando ele não consegue ingerir mais do que 60% da necessidade energética dele, na necessidade metabólica dele, ele precisa, então, ser colocado uma sonda que vai ou direto no estômago ou direto no intestino, dependendo do caso, e aí, sim, ele é alimentado. Isso se o trato gastrointestinal estiver funcionando. Se não tiver, por qualquer razão, um câncer, uma obstrução, enfim, ele acaba recebendo a parenteral. Então, existe o papel do nutrólogo dentro do hospital e existe o papel do nutrólogo no ambulatório. Então, no ambulatório, é paciente de cirurgia bariátrica, por exemplo. Ele tem que ser acompanhado a vida inteira por nutrólogo, porque ele tem uma série de alterações, de problemas de desabsorção e problemas nutricionais que ele precisa ser acompanhado. Então, e outras patologias ligadas todas às alterações metabólicas e nutricionais. E também a parte de esporte. Muitas vezes ele precisa, então, de um nutrólogo para acompanhar um atleta esportivo ou alguém que está querendo realmente praticar um esporte, fazer uma atividade triatlon, alguma atividade mais pesada, de resistência, um endurance, e ele precisa realmente de uma orientação de nutricionista mais um nutrólogo.
Então, a nutricionista, ela é um profissional de formação de 4 anos e que ela tem, no hospital, o atendimento de nutrição clínica. Então, a nutricionista é super importante, porque é ela que faz o primeiro contato com o paciente e ela que vai dizer se esse paciente é desnutrido ou não, por alguns critérios, ou tem umas classificações, e se esse paciente ou ele tem risco de desnutrição. E aí, sim, começar a fazer uma suplementação para ele. Ou na indústria de alimentos, ou na nutrição esportiva, também um papel importante, dietético da nutricionista e da nutrição coletiva. No hospital, trabalha junto o nutrólogo, a nutricionista, trabalha também o farmacêutico, porque tem algumas medicações que interagem, por exemplo, que não pode colocar na sonda, que entope a sonda. Ou tem alguns medicamentos que interagem com a parenteral. Então, na parenteral, não pode nenhum outro medicamento. Então, tem uma série de problemas com esse tipo de nutrição que precisa, então, de uma equipe de enfermeiras, como nós temos 4 enfermeiras, a farmacêutica e a nutricionista. Então, por que tudo isso se tornou importante, né? Em 1998, por exemplo, isso um pouco antes já se viu que realmente a desnutrição era importante, mas em 98 terminou-se um inquérito brasileiro de avaliação nutricional que foi realizado em 25 hospitais, em 12 estados do Brasil. Foram 4.000 pacientes avaliados, pacientes internados. E eram maiores de 18 anos, era um estudo prospectivo, randomizado, e se achou 41,1% dos pacientes que internavam no hospital, eles estavam desnutridos. Aí foi fazer um novo trabalho, em 2005, e descobriu-se que isso piorou. Que o paciente entrava desnutrido com 58,4%. E aí, sim, a gente precisa ensinar a população a poder ensinar o que realmente como ele deve se alimentar e tratar preventivamente todas essas deficiências para que ele não chegue numa internação com ou sarcopênico ou caquético. E aí teve mais um trabalho que foi feito, que se descobriu o seguinte: o paciente, quando ele entra, então, menos de 2 dias internado, tem aqui 31,8%. Aí, quando ele fica internado, passou 15 dias, aumentou para 61% a desnutrição. Então, você precisa atuar muito rápido nesses pacientes. Por isso que é importante a nutricionista, ela tem 48 horas para avaliar o paciente, se ele está em desnutrição ou risco nutricional, e já entrar, então, com a equipe, um tratamento para que esse paciente não fique desnutrido durante a internação. E isso, o que acontece? O que acarreta? Primeiro, ele demora mais para ser tratado, ele aumenta o tempo, então, de internação, a recuperação dele é muito mais lenta, e, às vezes, ele vai para casa muito mais caquético, ou muito mais sarcopênico, muito mais desnutrido do que ele entrou. E isso é muito ruim, porque isso aumenta a internação. Então, o importante é essa equipe atuando diretamente e precocemente nesse paciente. Bom, então, agora a gente vai falar daquilo que era mais assim para vocês, né, que ninguém está aqui internado, graças a Deus, está todo mundo saudável. E o que a gente vai fazer para se manter assim? Acho que uma das coisas que me motivou mais a trabalhar com nutrologia foi justamente isso. Como que eu posso não colocar anos na minha vida, mas vida aos meus anos? Quer dizer, como que eu posso manter a minha vida, envelhecer de uma forma saudável? Então, acho que assim, o importante é isso, aumentar o consumo de ômega 3, frutas, verduras 5 vezes por dia, grãos e produtos integrais. Isso faz parte de uma dieta que se chama dieta DASH. Essa dieta DASH, ela é melhor do que aquela dieta do Mediterrâneo, que algumas pessoas já escutaram, né? Ela diminui muito a morbimortalidade, ela diminui muito ela aumenta muito a qualidade de vida, ela melhora muito a qualidade de vida. Então, e diminuir realmente carboidratos refinados e as gorduras trans. Então, essa é a dieta prudente, né? Baixa de gordura saturada, diminui sódio, açúcar, rico em fibras, frutas e verduras.
Então, o que eu tenho que comer? Quanto que eu tenho que comer? Né? Qual é a minha proporção? Então, a proporção que todos nós, uma alimentação saudável é se alimentar de 55% a 65% de carboidratos. Por quê? Porque o carboidrato é que dá energia. Se você tem energia para poder trabalhar, para poder atuar, para poder andar, para poder sair, para poder fazer um lazer, você precisa do carboidrato. A proteína, claro, que é muito importante, 15% a 25%, é toda a nossa musculatura. A proteína é que dá as vitaminas, as enzimas, todas vêm da proteína. E os lipídios, que é o 20% e 30%, que isso é necessário. A gente não pode abolir toda a gordura, porque da gordura, do colesterol, é que saem todos os nossos hormônios. Né? Então, a gente não pode fazer uma dieta sem gordura. Por quê? Porque, senão, não vai ter testosterona, não vai ter estrógeno, não vai ter hormônio tireoidiano, não vai ter uma série de hormônios que depende do colesterol para ser fabricado. E uma coisa importante também é o índice glicêmico e a carga glicêmica. Então, o que é isso? O índice glicêmico ele é a absorção de carboidrato. Então, quanto deste alimento que eu tenho, eu vou absorver? Qual é a capacidade de absorção desse carboidrato? Por exemplo, você tem uma banana. A banana ele tem um índice glicêmico alto. Se você colocar aveia, amassar a banana com aveia, o índice glicêmico diminui. Então, a absorção desse carboidrato vai ser menor. Então, você não engorda tanto quanto se você comer a banana pura. E a carga glicêmica? A carga glicêmica já interessa mais para quem é diabético, porque ele tem que saber quanto de açúcar vai estar naquele produto que ele está comendo. Então, a carga glicêmica ela depende do índice glicêmico, e aí você vai dizer, bom, essa tem muita carga glicêmica e eu vou precisar de mais insulina ou menos insulina, ou mais hormônios, ou medicamento para diabetes. Então, interessa mais para o diabético. Então, como que é envelhecer saudável? Que eu acho que essa é importante. Todo mundo quer viver bastante, mas quer viver bastante com saúde. Né? Então, o envelhecimento saudável chama-se agerasia. Agerasia é envelhecer saudável. Então, vamos lá. Agora vamos falar dos mitos. Né? Carne vermelha. Carne vermelha é ruim? É ruim se você comer mais do que 500 miligramas por semana. Isso tem comprovação científica. Então, esses dados que eu trouxe para vocês, todos eles têm comprovação científica. Então, no Brasil, existe um consumo médio de 484 miligramas por semana. Esse é o consumo médio da população brasileira. Então, está dentro do certo. Mas, se a gente vai no final de semana aí num churrasco, acabou, né? Foi para o água abaixo. Então, a gente precisa, no churrasco, colocar um pouco de peixe, tá certo? Né? E o peixe diminui o risco de câncer hepático. Né? Então, quem tem hepatite C, que tem algum risco maior, o peixe ele previne, né? O óleo de peixe é rico em ômega 3, ele diminui o câncer de mama. O frango diminui o risco também de câncer hepático, e o frango tem carnitina, que é um excelente produto, inclusive é muito usado para quem faz atividade física. O ovo era um mito, né? Come ovo, não come ovo, e agora diz o seguinte, o ovo, ele depois do leite humano, o leite materno é o alimento melhor que existe no planeta. É o leite materno. Por isso que se fala muito e se preconiza muito a amamentação. Eu sou ginecologista, a minha primeira especialização é ginecologia. Então, a amamentação é uma coisa que a gente sempre incentivou, e a doutora Silvana é pediatra. Então, a gente sempre pensou e sempre aplaudiu e intensificou, né, a amamentação. Então, depois do leite materno, o ovo é o elemento mais completo. Então, o ovo, 3 a 5 vezes por semana, ele diminui o diabetes, certo? Então, ele diminui a incidência de diabetes mellitus. Isso é comprovação científica. Claro que tem até um quadrinho
é muito engraçado, né, que conta, não sei se alguém já assistiu, que é uma nutricionista falando das mudanças, né, que o ovo pode, amanhã não pode, mas agora a comprovação é científica. Vegetais. Então, os vegetais, eles protegem contra o câncer, contra os acidentes vasculares cerebrais e contra a doença cardiovascular. Então, ele melhora a circulação, certo? Ele melhora toda a circulação e diminui a aterosclerose. Bacon, também está comprovado que bacon, 5 vezes por semana, aumenta o risco de câncer de bexiga. O café, então, ovos com bacon é uma coisa muito... né? O ovo pode, mas 3 vezes só, e o bacon não. Café, 200 ml por dia, são 4 xicrinhas, né, de café, diminui o colesterol. E ele diminui também... Quem tem diabetes, aquela hiperglicemia pós-prandial. Quer dizer, depois que come, às vezes o diabetes tem uma hiperglicemia e ele acaba diminuindo. O azeite de oliva, realmente, ele é excelente, a gordura também. Então, ele protege contra os oxidantes da poluição do ar e ele é vasodilatador. Uma coisa importante, o azeite de oliva pode cozinhar? Pode. O que não pode, nenhum dos óleos, é chegar no ponto de fumaça. Fez a fumaça, pode jogar fora. Então, o importante é esquentar o óleo sem chegar ao ponto de fumaça. E a gente adora uma fritura, né? Mas não pode levar no ponto de fumaça. E a maçã, comer maçã todos os dias diminui o câncer de mama. Então, gordura saturada. O que acontece? Lembra que eu falei que a gente pode comer de 20% a 30% de gordura? Desses 30% de gordura, a gente não pode passar de 10% de gordura saturada. Qual é a gordura saturada? É aquela que fica dura na temperatura ambiente. Então, o óleo, ele não é saturado, né? Ele é monoinsaturado e ele acaba ficando líquido, né, na temperatura ambiente. A manteiga é saturada, então ela fica dura, a banha, né, fica dura. Então, como é que você sabe qual é a gordura saturada. E aquela gordura da carne, então, é terrível. Além da gordura da carne, tem a fumaça do carvão, no churrasco, né? E a carne, quando ela fica preta, aquilo ali também pode jogar fora. É melhor comer bem. Não é bem passada, não pode. Então, tem que ser ou mal passada. Quem gosta do boi berrando é bom, né? Bem passada, mal passada, ou então no ponto. Então, a gordura saturada precisa tomar cuidado. O álcool, né? Então, o vinho tinto, ele é rico em resveratrol. O resveratrol é um antioxidante. Todo mundo já ouviu falar que vinho tinto é bom. E, realmente, é um cálice, né? Para a mulher, 1 dose. Para homem, 2 doses. Eu acho isso que é um preconceito, mas acontece que é assim que funciona. Eu não acho que está certo, mas é assim. Cerveja. Eu assisti uma palestra outro dia de um médico cardiologista, e ele é presidente da sociedade... Eu nem sabia que existia isso, sabia que existia de vinho, mas de cerveja, não. Mas existe uma sociedade, uma associação de cervejeiros. De apreciadores da cerveja. E ele falou que a cerveja tem tanta coisa boa, que eu saí dali e falei, gente, mas também é a mesma coisa. 1 dose para mulher e 2 para homem. Gente, isso é terrível. Bom, e aí a cerveja, então, ela é rica em vitamina do complexo B. Fora outras coisas que ela tem, que é muito bom, mas eu não vou ficar falando não, senão todo mundo vai querer tomar cerveja. Agora, tem uma coisa que a cerveja faz, ela acaba viciando porque ela tem uma substância que é parecida com a cannabis. E é por isso que acaba viciando. Bom, mas a gente não pode esquecer que tudo que é demais é ruim. Então, o etanol, que está dentro do álcool, ele é cancerígeno e ele tem uns 15 componentes cancerígenos. Então, é sempre assim, tomar tudo com moderação, né? O sal de cozinha é outro vilão, né? Aumenta a pressão. Também, excesso, claro, não é para ficar colocando sal na comida, né? O pessoal adora batata frita cheia de sal, quer dizer, não pode nem a batata frita nem o sal. Mas o sal de cozinha, ele tem muito mais sódio, né? O problema é o sódio, né? Do que o sal light, por exemplo, né? E o sódio de cozinha, ele tem... O sal de cozinha tem 400 miligramas de sódio e o light
tem 197 e ele tem mais potássio. Bom, potássio é bom para quem toma diurético, porque acaba perdendo potássio. Mas algumas doenças cardíacas precisa avisar que vai tomar o sal light, precisa conversar com o cardiologista, por causa do potássio. Mas o sal de menos também é ruim. A gente não pode tirar todo o sal, não, a gente precisa dele. Então, o sal de menos, ele aumenta a diabetes, a obesidade, aumenta colesterol e triglicérides. Então, não pode nada que é excesso e nada de falta. A gente tem que viver num equilíbrio. Bom, agora vem assim algumas coisas que são gostosas, né? Nozes. Então, nozes é ótimo, é vitamina E. A vitamina E ele é um excelente antioxidante. Então, antioxidante é aquilo que melhora a nossa vida, né? Acho que elimina a chance de câncer, melhora a visão. Então, é qualidade de vida. Então, a vitamina E, vitaminas do complexo B, vitamina A, lecitina, que é um excelente aminoácido, o ômega 3 e também magnésio e ácido fólico. Amendoim também tem vários. Amendoim tem resveratrol, que é igual que tem no vinho, né? Tem as vitaminas do complexo B e tem esses outros. Por que esses outros é importante? Zinco, magnésio, ferro. Bom, ferro é importante para anemia, né? Então, a gente tem que ingerir ferro. Quem é vegetariano precisa dosar sempre, porque o melhor ferro é aquele que está na carne vermelha. Por isso que a gente precisa também comer a carne vermelha, né? O ferro M, que é o melhor. Então, é claro que os outros alimentos também contêm, mas não tão bons quanto a carne vermelha. E o feijão e o arroz? É a melhor combinação. Nós, brasileiros, somos privilegiados, porque nós temos uma combinação muito boa. Porque esses dois aminoácidos que tem aqui no feijão, a lisina e a metionina, são aminoácidos. A lisina é importante na fabricação do colágeno. E a metionina, ela protege o DNA. Então, é muito importante que a gente coma esses dois aminoácidos que a gente não consegue produzir. Eles são chamados de aminoácidos essenciais. São aqueles que o nosso organismo não produz. Tem alguns aminoácidos que o nosso organismo pega dos carboidratos e consegue transformar em aminoácidos, junto com a acetilcolina, mas ele consegue transformar. Agora, a lisina e a metionina a gente não consegue. Tem alguns outros também que a gente não consegue. A vitamina C, que claro que é super importante, mas a vitamina C em excesso, ela é excretada pelo rim, né, se for tomada em excesso. As únicas vitaminas que tem que tomar muito cuidado é a vitamina A, D, E e K, porque elas são lipossolúveis e elas não são excretadas pela urina. Então, é mais difícil, por isso que elas podem dar hipervitaminose. Já as vitaminas que é do complexo B e as vitaminas C são hidrossolúveis, e isso não acontece. E a vitamina C, para quem tem ácido úrico alto, é bom tomar, porque ela diminui o ácido úrico. Então, esses minerais, os minerais, então, selênio, cobre e zinco, são excelentes porque eles entram em uma série de composições para formar as nossas enzimas, né, que a insulina é um tipo de enzima. Então, são importantes para o nosso metabolismo. Então, a gente precisa tê-los. E as fibras? As fibras é importante para a nossa flora intestinal. Se nós queremos ter uma saúde boa, nós temos que ter uma microbiota intestinal boa. Então, o que acontece, né? O que prejudica a nossa microbiota? Então, o estresse, o álcool, o cigarro, agrotóxicos, então, antibióticos, infecções, isso tudo altera a nossa microbiota intestinal, que ela é formada de uma série de bichinhos, que são os bacterioidetes, e existem os ruins, que é a firmicutes. Então, quem é mais saudável, bom, é a gente ter uns lactobacilos e as bacterioidetes, que são melhores para a nossa vida. E aí é o seguinte, o que é probiótico, então? Probióticos são esses lactobacilos, né, que vocês já ouviram, deve ter ouvido falar,
que faz bem para a nossa flora intestinal. O que acontece? Eles competem com... Eles interferem, eles não deixam entrar os patógenos. Então, é importante disso para que a gente não tenha diarreia, infecções intestinais e tal. Então, é super importante. Os pré-bióticos são as fibras, né? E os simbióticos, os dois juntos, existem sachês de simbióticos que você toma pela manhã e funciona e faz com que a sua microbiota seja saudável. Hoje em dia estão falando que existe... Antigamente se achava que o intestino era só um tubo que passava alimento. Hoje se sabe que o intestino ele é um órgão endócrino super importante. Inclusive, ele tem uma ligação direta com o cérebro. Então, a nossa microbiota, estando funcionando, o intestino estando funcionando, é bom. Por isso que, às vezes, tem gente que fala que está enfesado, e é mesmo, né? Está assim, tá enfesado, está cheio de fezes, então está enfesado. Então, é uma correlação, mas é mais ou menos por aí. Então, a gente precisa... tratar nosso intestino bem. Então, observar se vai todo dia no banheiro, como é que estão as nossas fezes. Isso é muito importante a gente observar. Bom, e dormir, né? O sono. Então, já está comprovado que, assim, 7 horas de sono, em torno de 7 horas, é o ideal. Dormir muito... Já está comprovado que aumenta o risco de doença cardiovascular também em 120%. Então, você quase, né, aumenta uma vez e pouquinho a mais. E dormir pouco, né? E dormir muito também aumenta a quantidade... Porque aí, ao dormir muito, é aquela que dorme 12 horas, tal, é uma vida sedentária, né? Claro que vai ter doença cardiovascular. E quem dorme pouco... claro que eu tive um professor que dormia 4 horas e, para ele, estava super bom. Depende de pessoa para pessoa. Mas o ideal, a maioria das pessoas tem que dormir em torno de 7 horas. Porque, senão, acaba entrando no estresse, que também é ruim. Bom, e agora a gente vai falar um pouco de alimentos que todo mundo ouve falar, que são termogênicos. Esses alimentos, eles aceleram o metabolismo. Então, quem quer emagrecer... acaba utilizando esses termogênicos, né? Então, a pimenta vermelha, né, de 3 a 4 gramas por dia, o chá verde, gelado. O pessoal fala de tomar até 8 copos de água gelada. Eu, como não gosto de água gelada, eu fico assim com o pé atrás, mas gelado é bom. Eu brinco que, então, o sorvete é bom, né, mas não é bem assim, né, porque tem muita caloria e tem muita gordura trans, inclusive, no sorvete. Vinagre de maçã, né? O café, 4 xícaras por dia, aquilo que eu falei, canela e o gengibre, né? Gengibre aí, 3 fatias de 2 centímetros por dia, são alimentos termogênicos. O pessoal fala do chá verde, né? Que acho que é por isso que o japonês geralmente é magro, né? Será que é verdade? Vocês tomam bastante chá verde? Conta para nós. Bom, enfim, eu acho que tem alguma coisa de verdade, né? Mas eles são bastante digestivos também. Bom, então, os alimentos funcionais, né? Acho que também vocês já escutaram falar que são os alimentos funcionais. São os alimentos que, além das funções nutrológicas básicas, eles melhoram a nossa saúde. Eles mantêm a nossa saúde e reduzem o risco de doença. E os alimentos nutracêuticos, esses alimentos já têm alguma coisa também de fitoterápico, né? Então, também são alimentos, ou parte deles, né, que também trazem benefício para a saúde. Então, eu vou falar um pouco de cada um, de alguns deles. Açaí. Bom, açaí ele é muito bom como fonte calórica energética. Porque o valor energético da fruta, 100 gramas, tem 247 quilocalorias. Para quem quer emagrecer, fica longe do açaí, né? Polpa hidrolisada, então, é 490 quilocalorias. Então, isso é bom para quem vai correr e faz muito exercício e acaba... É um bom energético, né? Ou saiu da balada e vai tomar o energético. Melhor tomar o açaí. Embora... tomar cuidado, porque existe
contaminação com barbeiro, então precisa ver a procedência desse açaí, né? A outra coisa é o goji berry. O goji berry é uma frutinha que dá na China, e ele é rico em proteoglicanas, que é um grande que confere imunidade, né, para nós. Mas tem que tomar muito cuidado, não exagerar muito na tomada, porque na China não é tão rigoroso o controle de agrotóxico como é no Brasil. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Cranberry é ótimo para quem tem infecção urinária de repetição, porque ele tem uma substância, que é a protoantocianidina, que ela diminui a adesão da Escherichia coli, que é a bactéria que mais dá infecção urinária, no trato urinário. Então, quem tem infecção urinária de repetição, é bom tomar suco 120 a 240 ml por dia. O abacate ele é ótimo para diminuir o colesterol, porque ele tem o fitoesterol, né? Esses fitoesterol, eles têm, inclusive, tem alguns vidrinhos que parecem um iogurte, né, que também diminui o colesterol. Isso é bom para quem está com o colesterol no limite, um pouco acima, mas evitar tomar muito, porque, como eu disse, para quem tem colesterol normal ou que está baixo, porque ele interfere nos hormônios, tanto os hormônios femininos, masculinos, tireoide, enfim, todos os hormônios. E ele tem a glutationa. A glutationa era bom se descobrisse, né, uma forma da gente tomar, porque ele é um excelente antioxidante que existe na natureza. A castanha do Brasil, que agora não é mais castanha do Pará, ela ficou tão famosa que agora virou castanha do Brasil. Então, ela é importante para países que não têm, a Finlândia, por exemplo, que não tem selênio no solo. O Brasil tem selênio no solo, principalmente no Pará. Aqui em São Paulo, a gente tem mais ou menos. Então, é bom tomar todo dia uma castanha, porque o selênio é muito importante, não só como antioxidante, mas também, que a parte mais importante dela é o selênio, mas ele também é anticancerígeno, então, eu acho que é bem importante tomar. A mandioca e a tapioca, né, que agora virou moda, todo mundo come tapioca. Então, a mandioca tem 100 gramas, 151 calorias. E tem um índice glicêmico de 46, quer dizer, a absorção dela, porque ela tem muita fibra. Agora, a tapioca, que é a farinha da mandioca, ela, 100 gramas, tem 374 quilocalorias, e o índice glicêmico dela é 85. Como é que você foi? E agora? Mas eu adoro tapioca, até porque quem tem doença celíaca, que não pode comer glúten, a tapioca seria uma boa opção. Coloca proteína, coloca chia, coloca linhaça, coloca alguma coisa que faz com que o índice glicêmico diminua. Né? Então, é um macete também. E a batata doce e a batata inglesa. Então, muita gente que está de regime acabou comendo batata doce. Por quê? Porque ela realmente tem, embora tenha um pouco mais de caloria, mas ela tem um índice glicêmico bem menor. Então, ela acaba não engordando tanto quanto a batata inglesa. Não absorve tanto. A aveia também é um grande fitoesterol, né? Então, a aveia com banana, a aveia diminui o colesterol, isso é verdade, está comprovado, e ela diminui principalmente o colesterol ruim, né? Que é o LDL. E a linhaça também é anticancerígena, anti-inflamatória. A linhaça, ela precisa ser triturada, porque a gente não consegue, nosso intestino não consegue romper a casca da linhaça. Ou tritura, ou então põe na frigideira e ela estoura. E aí dá para comer. A chia. A chia também é uma fonte grande de ômega 3. O ômega 3, eu queria falar para vocês, o bom do ômega 3 é o ômega 3 do salmão, não de cativeiro, né? O salmão... o peixe de água gelada, mas não de cativeiro. A sardinha tem uma grande quantidade de ômega 3, e ela é um peixe barato, é um peixe que é mais rico, né? Então teria que ser atum, sardinha, arenque, que são peixes de água fria, né? Mas os vegetais também têm ômega 3. Então,
a chia, que ela é, né, prima da menta e do hortelã, e o coco. O coco melhora a função cognitiva. Então, né, Alzheimer, quem tem na família, então o coco ele melhora a função cognitiva, melhora a PA e tal. A couve, muita gente usava couve para aquele suco verde, né? Precisa tomar cuidado com quem tem problema de tireoide, porque a descompensação, tireoide descompensada pode piorar mais ainda, porque ele diminui a absorção de iodo. Mas ele é um protetor do DNA. Então, e o DNA, isso é bom a gente proteger o DNA, né? Porque ele não pode ficar ruim, não, porque senão a gente acaba adoecendo. E o cacau? Agora a parte mais gostosa, né? Chocolate. Vocês já viram que eu sou chocólatra. Então, o chocolate, você tem que comer 25 gramas por dia, mas o cacau acima de 70%. Não adianta o chocolate ao leite. Esse não adianta nada. Tem que ser aquele chocolate amargo mesmo. Mais do que 70%. Ah, mas tem que ser esse. Come um pedacinho só, mas é bom. Então, ele é de mais fácil absorção. E aí, então, finalizando, atividade física mais dieta saudável, você tem uma diminuição de 70% do risco de doença cardiovascular, você tem 40% de risco de câncer e diminui 80% de doenças de outras causas degenerativas. E aqui, então, eu queria agradecer e mostrar para vocês, são os trabalhos que nós fizemos. Esse daqui, nós fomos para Portugal apresentar esse trabalho, que foi feito lá no hospital. Aqui é um trabalho que foi apresentado em Brasília, e aqui embaixo é o de São Paulo. Então, o que eu trouxe para vocês é a parte científica mesmo, que a gente, né, que está sendo falado, que tem comprovação. E, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, estamos às ordens. Obrigada. Doutora Maria Ângela Souza, agradeço, em primeiro lugar, pela presença da senhora e pela palestra límpida, didática e com muita lucidez. E com uns toques aí que sempre chamam a atenção de todos, né? Aliás, como a gente come coisa que não pode em excesso, né? Seguir uma dieta saudável realmente é muito difícil. Eu imagino o trabalho que a senhora deve ter no exercício profissional da senhora. Muito obrigado pela presença da senhora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, doutora Maria Ângela. Eu sou atleta, meu nome é Rosaura, e a senhora esclareceu vários pontos que eu não conhecia. E uma dúvida, assim como a banana, que eu sei que ela engorda, tal, e comendo com aveia, ela abaixa. Minha dúvida, o açaí, quando você come com aveia ou granola, abaixa ou aumenta? Também. Também. E a água de coco, a senhora falou do coco com relação aos idosos. É importante tomar a água e comer a polpa do coco ou só tomar a água? Olha, não tem assim uma diferença entre... Eu não sei. Eu não sei se a Silvana tem... É melhor só a água, Silvana? A Silvana acha que é... Do que a água de caixinha, tá? Então é melhor a água mesmo. A nível de pressão, sódio, hidratação, é excelente. Antigamente se falava muito do óleo de coco, né? Que se usava e tal, mas é mito, Abolido. E outra coisa também, o que eu senti um pouco de falta e que também está bem em onda agora, é o sal rosa. Sal marinho, né? Exatamente. Eu queria saber se é mito o sal negro, o sal rosa. Então, eles têm menos sódio. Eu coloquei o light porque é mais fácil de achar, né? O sal rosa já é mais caro, mais difícil e tal. Mas ele tem menos do que... Mas não é tão quanto o light. Eu acho que ele chega a uns 200 miligramas de sódio, alguma coisa assim. Eu, particularmente, gosto do sal rosa. Eu uso.
Você tem também experiência? É, a mesma coisa. Eu estou substituindo em casa. Isso, então, é do Mediterrâneo, né? Exatamente. Então, Isso, ele é bem melhor. Excelente, muito melhor. Ok. Muito obrigada. Eu gostaria de saber a respeito da vitamina D, porque hoje, não sei se é moda, mas os médicos estão solicitando, e qual que é a quantidade de vitamina D que a gente precisa ter no organismo, e se há os alimentos que a gente pode consumir para aumentar. Então, a vitamina D, o que a gente precisa fazer é tomar sol, né? Então, porque se você não toma sol, ela não faz a conversão. Então, o sol é o mais importante. A vitamina D, você tem que ter em 30 microgramas, 30 unidades, eu não lembro qual é a unidade de microgramas de vitamina D de exame. O exame é 30. E se você não conseguir isso, você tem que suplementar. Mesmo tendo a vitamina D normal, então eles fizeram um estudo muito interessante. Eles pegaram trabalhadores normais, trabalhadores de obra e tal, pessoas que ficam no sol, né? E fizeram dosagem de vitamina D. Aí eles pegaram médicos e pegaram residentes. E os residentes é o que tinha mais ou menos, os médicos é o que estavam pior de vitamina D. Então, realmente, a questão do sol é a principal. Quem tem a pele negra, você fala, é melhor? Não, é pior, porque a pele mais negra, ela absorve menos a vitamina D. Então, precisa tomar mais cuidado ainda. O idoso também, porque ele absorve menos vitamina D. Então, são vários fatores, e precisa realmente repor a vitamina D. A alimentação não tem muito para você usar, tem que tomar sol. O mais importante é o sol mesmo. Doutora, meu nome é Renato, eu gostaria de perguntar uma coisa. Hoje, eu acho que a grande maioria de todos nós aqui sofremos disso. A gente tem uma concentração da nossa alimentação em 2 refeições diárias, né, que é almoço e jantar. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve falar, e esse é o fundo da minha pergunta, saber se isso é um mito ou se isso tem realmente um fundamento. A gente ouve falar que a gente deveria comer muito melhor na parte da manhã e comer muito pouco à noite. Né? Isso seria melhor para o metabolismo, ou isso é um mito? Não, isso é verdade. Tem até um ditado que diz, né, que de manhã você coma sozinho, no almoço você divida com um amigo e à noite dê para o inimigo. Não chega a esse exagero, né? Mas eu acho que a gente deve comer melhor de manhã. Por quê? Porque o seu intestino ele ficou o tempo todo parado. Então, de manhã é o que vai ter melhor absorção, é que os nutrientes vão ser melhor absorvidos. Então, essa pausa noturna, né, de 12 horas ou 8 horas, dependendo da... Né, comeu 9 horas da noite, aí no dia seguinte vai levantar às 6, 7 horas. Então, essa pausa, a melhor comida é realmente de manhã. Isso melhora, inclusive, a questão do ácido clorídrico, melhora toda a parte do estômago. Comer cada 3 horas, né? Isso vai depender, eu acho que a gente não pode ser tão, eu não sei a opinião da Silvana, mas não pode ser tão rígido assim. Deve-se para a questão de emagrecimento, né? Porque acha que isso não faria com que o seu metabolismo acelerasse mais. Mas isso também não está muito certo. Tem uma corrente que fala que sim, outra corrente que fala que não. Silvana, tem alguma coisa? Para ir a cada 3 horas, para evitar, né, que você entra numa hipoglicemia. Aí você fica entre o café da manhã e o almoço muito tempo em jejum, né? Então você teria que comer uma barrinha, uma fruta, é o ideal, tá? Então ter sempre
fazer um intermediário entre uma barrinha, uma fruta, alguma coisinha, para você não entrar muito tempo numa... Aí você vai comer, o corpo não sabe, então que requer toda aquela quantidade de carboidrato, de proteína. Então você tem que quebrar em 6 refeições, é o correto. Agora, existem várias histórias, né? Para emagrecimento, existem várias histórias, né? De comer menos, de ficar muito tempo em jejum. Eles têm uma linha agora que acaba criando um jejum muito prolongado para poder... Autofagia, que é como se você fosse para poder emagrecer. Então... para idoso, o importante é que realmente, principalmente o idoso, ele coma fracionado. Até porque ele não consegue comer muito, né? Ele já tem uma dificuldade, às vezes, da mastigação, às vezes no paladar. Por exemplo, o idoso tende muito a comer muito salgado ou muito doce, porque ele perde o paladar. Então, eu sempre falo, procura colocar mais tempero, colocar ervas, colocar alguma coisa que dê um paladar melhor para ele, né? Que dê mais sabor do que ficar colocando sal ou açúcar, né? Então, acho que esses truques têm que ser dados. E claro, principalmente para quem tem diabetes ou tem uma tendência, aí precisa realmente comer mais fracionado. Só um instantezinho. Alguém mais gostaria de indagar alguma coisa? Sim. Fala. 3 ainda cabe no nosso tempo. Então, infelizmente, nós temos um tempo limitado do auditório e temos mais uma apresentação. Vamos limitar em mais 3 questões e qualquer outra indagação, acho que a doutora coloca à disposição o e-mail, claro, né, doutora? Claro. Para poder responder para os senhores. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Solange. É o seguinte, eu sou vegetariana. Então, eu como bastante verdura, essas escuras e tal. Mas eu tenho como ideal me tornar vegana e tirar leite e derivados da minha dieta. Mas aí eu fico preocupada com o cálcio. Existe uma outra maneira de eu suplementar o cálcio? Ou é uma dieta de risco se tornar vegana? Eu acho que é uma dieta de risco. Assim, pelo que... o que eu escuto assim dos grandes nutrólogos, realmente ser vegano é muito complicado. Embora outro dia eu assisti uma palestra de uma atleta vegana e ela falou algumas coisas que ela faz e que realmente aí precisa ter um segmento muito, muito de perto. O cálcio, o que tem num copo de leite, para você conseguir isso do brócolis, por exemplo, que é rico em cálcio, você precisa comprar uma bacia de brócolis. Quer dizer, a quantidade que você precisa de qualquer outro alimento para repor o cálcio é muito grande. Então, eu acho muito arriscado, precisa ter um controle muito rigoroso, precisa ser uma pessoa muito regrada para poder ser vegana. Eu acho que é bem complexo mesmo. Eu vi só uma atleta que diz que é vegana, mas a dieta dela é muito complexa. Doutora, a senhora falou, recomenda, então, o consumo de leite, em que quantidade? E é melhor, se puder escolher entre iogurte natural ou leite, que a senhora recomenda? Então, depois de uma determinada idade, né, às vezes as pessoas perdem a capacidade de quebrar a lactose. Então, a enzima lactase que a gente tem no intestino, ela acaba diminuindo com a idade. Algumas pessoas diminuem mais, outras menos, mas acaba acontecendo. Se isso acontece, é melhor você já comer ou queijo ou iogurte, porque daí ele já vai estar mais fácil a digestão, entendeu? Não vai precisar de tanta lactase. Então, são as pessoas que têm intolerância, começam a ter intolerância à lactose. E aí começa a ter flatulência, depois de tomar leite. Então, tem alguns sintomas que acaba tendo. Então, é melhor o iogurte do que o queijo. E o queijo do que o leite puro, né? O leite cru. Doutora, eu gostaria de saber em relação à substituição. O ferro, que nem eu não tomo leite de forma alguma, né? Eu gostaria de saber se existem legumes
para substituir tanto o ferro como aumentar o cálcio sem você tomar o leite? Então, o que eu falei para vocês, quem é vegetariano e acaba tendo que fazer uns exames para ver se a quantidade que está comendo, por exemplo, feijão tem ferro, tem algum espinafre tem ferro, quer dizer, alguns legumes que têm ferro. Mas o melhor ferro é o ferro da carne. Então, eu digo o seguinte, quem é vegano, quem é vegetariano, devia comer a carne como um remédio, né? Pelo menos. Ou alguma coisa... se você não toma leite, você não come queijo também? Nada de derivados de leite. Então, aí usar outros alimentos, acho que tem que ser uma suplementação. Eu não vejo assim de vegetais, de outros alimentos que consigam te dar a quantidade que o leite vai te dar. Você vai ter que comer muita coisa para poder fazer. Você tem ideia, Silvana? Vai ter que comer muito para poder suprir o cálcio que você precisa e o ferro que você precisa. Doutora Maria Ângela, obrigado de novo por responder as questões, de novo, de forma muito elucidativa e didática. Obrigada. Muito obrigado. O Procurador-Geral de Justiça pediu para agradecê-la por ter vindo e pela palestra proferida. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a todos. E o e-mail lá do servidor é nutrologia@iansp.sp.gov.br. Convido a senhora, doutora Maria Ângela. Doutora Maria Ângela, convido a senhora a compor a mesa. Prosseguindo, então, as palestras, convido a enfermeira Glória Maria Xavier, do projeto Prevenir, para nos ensinar, não é, senhora Glória, como calcular o índice de massa corpórea. Agradeço a presença da senhora. Muito obrigado. Eu agradeço, em nome da doutora Miriam, o convite. E eu vou falar rapidamente para vocês como que é feito o cálculo de índice de massa corpórea. Esse índice de massa corpórea ele foi descoberto ou avaliado no século XIX. E é aceito pela Organização Mundial de Saúde, e é uma coisa muito interessante, que com ele nós podemos ir avaliando o nosso com o nosso peso e a nossa altura, a gente pode ver a nossa massa corpórea, o que vai evitar uma série de doenças se nós tivermos esse cuidado. Um exemplo de como se faz esse cálculo, nós temos ali na tela uma pessoa com... nós dividimos o peso pela altura ao quadrado. Então, espera um pouquinho, aqui. O peso com a altura ao quadrado. O cálculo deve ser feito, então, se eu vou multiplicar 1,65 por esse exemplo, 1,65, né, que vai dar 2,7225, nós vamos fazendo esse cálculo, eu vou ter um índice de massa corpórea de 25,71. Aí, pela tabela, ele está classificado como sobrepeso. Está bem próximo, 25,71, está fácil da gente voltar, da gente mudar, né? Então, eu vou colocar à frente, e nós temos, quem tem menos de 18,5 está com baixo peso. Isso é muito comum a gente ver nos modelos, né? Elas estão sempre muito magras. De 18,5 a 24,99 está normal. E acima de 30, a gente está com obesidade. Não é assim também.
Então, veja uma coisa, nós colocamos tem uma antropométrica aqui, né, uma régua, é muito fácil de ser feito, então é só verificar. Temos o nosso peso dividido pela altura ao quadrado. Aí, em vários sites, vocês vão encontrar como verificar isso já pela internet, que fica muito mais fácil. Vou ver se a gente consegue. Não vou conseguir. Aí nós fizemos, foi feito lá pelo Prevenir, eu não sei se eu vou conseguir mudar ali. Se eu tenho um peso de 80 quilos, uma altura de 1,60, eu estou com 31,25 de obesa. Eu nem falo nada. Vou ficar calada. Vou ficar calada por isso, né? Eu devo estar mais ou menos nessa base. Veja uma coisa, enquanto a doutora Maria Ângela está falando sobre a importância dos alimentos, e a gente fala sobre índice de massa corpórea, que pode dar uma avaliação para nós, que é muito fácil de ser feita, e que a gente pode começar a tomar um certo cuidado com isso, porque, veja uma coisa, quando o primeiro que a gente fez, a diferença não era grande. No entanto, aí a gente vai aumentando, e se nós percebemos isso logo de início, nós podemos trabalhar com isso. Né? É mais fácil a gente emagrecer quando eu estou com pouca coisa do que quando eu deixo aumentar mais. Eu não trouxe as outras avaliações, mas, à medida que vai passando, se eu tenho 30 ou mais, vai piorando a minha situação. Tá bom, vai piorando a minha situação, né? Então, é importante, a gente sempre está calculando esse índice de massa corpórea, ele vai ajudar o médico na sua avaliação. Nós trouxemos uns cartões para que vocês façam esse acompanhamento, porque, além de colocar a pressão, vocês, quem tem hipertensão ou não, pode ir avaliando e colocando o índice de massa corpórea. Quando você vai ao médico, ele já tem um parâmetro para trabalhar com vocês. Então, o que eu queria falar é pouquinho, mas eu só queria lembrar vocês da importância de fazer essa medida. Obrigado. Alguém tem alguma indagação? Pois não, doutora. Olha, o ideal é você seguir aquela medida que está ali. Está vendo? O índice de massa corpórea, se eu tenho menos de 18, eu estou com baixo peso. Se eu estou com 18,5 até 24,99, eu estou bem. Agora, tem uma coisa que a gente tem que observar. Se você tem essas pessoas que fazem muita ginástica, ele vai ter diferente, esse vai ter que ser calculado de outra forma. Mas, se eu sou uma pessoa que não sou fisiculturista nem nada, então é importante que eu mantenha nesse padrão. Tem pequena variação para homem, né? Mas não é tanto assim, né, doutora Silva? Geralmente a gente segue esse aqui mesmo. Então, tem uma diferença, o que ela falou é importante. Quem faz muita musculação, tem muita massa magra, acaba, às vezes, tendo um IMC. Você pega duas pessoas que têm um IMC igual, mas tem uma que está obesa, quer dizer, ela tem um índice de massa gorda muito grande. Então, o índice de massa corpórea, ele é um indicador, mas o importante é fazer a bioimpedância, que ela, sim, é que vai dar a quantidade de massa magra e massa gorda, que é o mais importante, porque, às vezes, você pode ter uma pessoa que está magra, que está dentro de um peso bom, mas ela tem pouquíssima massa magra, e isso é muito ruim, né? Porque a gordura, principalmente a gordura visceral, que acaba acontecendo depois de uma determinada idade, que acaba acumulando a gordura visceral, ela é muito ruim. Ela
é maléfica mais do que a gordura periférica. Então, precisa também ser observado isso. E a bioimpedância ajuda bastante nesse sentido. Além disso, a densitometria óssea. Né? Mais alguma questão? Não? Gostaria, então, de agradecer à enfermeira Glória Maria Xavier, do Projeto Prevenir, pelos ensinamentos aqui hoje. Muito obrigado, dona Glória. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Antes do encerramento, passo a palavra à doutora Maria Ângela, que gostaria de fazer um agradecimento, doutora. Claro. Bom, eu quero agradecer, eu já deixei o e-mail, foi muito gratificante estar aqui com vocês e respondendo aí as perguntas e passando. Eu acho que a nossa função é essa, é trabalhar com a prevenção. Né? Antes, nós temos que nos manter saudáveis. Claro, emagrecendo um pouquinho, né? Comendo bem. Eu acho que isso é que vai nos fazer com que a nossa vida seja melhor e que a gente possa ter essa qualidade de vida e viver até os 100 anos, né? Porque diz que agora, uma vez eu escutei o governador falar que a mulher não vai morrer mais, né? Porque está aumentando cada vez mais a longevidade da mulher, né? Então, daqui a pouco nós vamos ser eternas, vocês tomam cuidado. Mas quando nós estamos na praia ou em algum local público, nós percebemos as pessoas do sexo feminino de mais idade, né, para ser politicamente correto, andando com os filhos. Eu sempre reparo, mas cadê o marido dessa mulher? Então isso vem a comprovar o que a doutora Maria Ângela está falando aqui. Bom, eu vou falar que às vezes ele está como mais nova, né? Pode ser também, doutora. Bem, só queria salientar que a enfermeira que nos ensinou aqui a calcular o índice de massa corpórea trouxe um material, acho que dá para todo mundo, né? Que tem como realizar esse cálculo. Tá? Então, nós organizaremos aqui a forma de distribuição, passando a bola aqui para a Roberta, né? Para distribuição para cada um que tiver interesse nesse material. Agradeço imensamente as médicas Maria Ângela Souza, Silvana Hebe Coimbra Salomão, do Hospital do Servidor. Agradeço também a enfermeira Glória Maria Xavier, em nome da Procuradoria-Geral e da Diretoria-Geral do Ministério Público, e por nos auxiliar a conseguir promover cada vez mais essa parceria que firmamos no mês passado. Muito obrigado. Posso só falar uma coisinha? Eu vou dar só uma dica de como calcular, porque você gosta de fazer ao quadrado, multiplicar, às vezes um número é complicado, vocês fazem assim, põe na calculadora o peso, divide pela altura e divide de novo pela altura, dá um IMC. Sim. Agradeço a presença de todos também. Aviso que nesse ano teremos mais 2 palestras, no dia 25 de novembro, também às 10h30, portanto, quarta-feira que vem, atividade física como tratamento médico e mais uma atividade prática. Todas as palestras do IANSP, elas terão uma atividade prática no final. Orientações sobre ginástica laboral. E no dia 2 de dezembro de 2015, outra também palestra, às 10h30, cessação do tabagismo, tema interessantíssimo também, com atividade prática, monoximetria e orientação para os tabagistas. Agradeço novamente a presença de todos e peço que transmitam aos colegas que venham nas palestras seguintes. Mas é o que a gente precisa, então, pelo menos, transmitam. Pois é. São iniciativas assim que a gente precisa. Nós, na diretoria-geral, faremos o possível para cada vez mais esse auditório estar sempre lotado. Muito obrigado e bom dia a todos.